139:7. Diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, o mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Qual é o tema da mensagem nesta noite? Coloca para mim, por gentileza. O tema da mensagem. O que está escrito? Não pode esconder quem Deus achou. Não pode esconder quem Deus achou. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E eu quero um pouco da sua atenção, amém? Pode acender a luz aqui. Vamos entender primeiro o que significa a palavra esconder. Para você entender. Esconder significa colocar algo ou alguém no lugar que não possa ser visto, encontrado ou revelado. Eu vou repetir. Esconder é colocar algo ou alguém no lugar aonde não possa ser visto, encontrado ou revelado. E qual é o tema? Não pode esconder quem Deus achou. Embora pareça que você não está sendo visto, mas existe um. Embora pareça que você não será revelado, existe um. Embora você pense que não será encontrado, existe um. Não adianta esconder ou ficar escondido quem Deus achou. Mas pastor, o que significa a palavra achou? Achou significa encontrar algo que se procurava. Não entendeu? Encontrar algo que se procurava. Entrou aqui escondido. Você deparou com alguém que antes mesmo de você esconder, ou alguém ter escondido você, ele já havia achado você. Repita comigo: Deus me achou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava escondido. Eles me esconderam. Mas existe um Deus que me achou. Existe um Deus que me procurava enquanto eu me escondia. Ei, você não entendeu? Enquanto você se escondia, Deus te procurava. Meu lindo, louvado seja o nome do Senhor. Porque nem o pecado, pode abaixar um pouquinho o volume do meu microfone, porque nem o pecado foi capaz de esconder Adão. A Bíblia diz que o Senhor faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse homem recebe uma ordem do Senhor: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aquele homem ouve, mas desobedece. A Bíblia diz então que a sua desobediência gera o pecado. Ele peca.
E ao pecar, a Bíblia diz que esse homem é destituído da glória de Deus. Presta atenção. Adão, quando ele peca, ele é destituído da glória de Deus. Ou seja, o pecado cobre Adão, esconde Adão. A Bíblia diz que Adão vai se esconder. Porém a palavra do Senhor me diz que todos os dias, ao pairar da noite, Deus descia no jardim no Éden para falar com Adão. Porém neste dia, o pecado tirou Adão do lugar aonde ele se encontrava com Deus. O pecado fez com que Adão se escondesse de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus desce. E descendo, a Bíblia me diz que Deus percebe, vê que Adão não está lá. E o que Deus vai fazer? A Bíblia diz que Ele vai começar a andar pelo jardim. Presta atenção, Deus vai começar a andar pelo jardim. E andando o Senhor pelo jardim, aquele que está escondido vai ouvir os passos. Mas ele não sai do esconderijo. Até que o Senhor nosso Deus, além de andar, Ele começa a gritar: Adão, aonde estás? Adão, aonde estás? Deus está querendo dizer para Adão: Adão, embora o pecado queira te esconder, Adão, eu estou procurando por você. Embora o pecado leve você a se esconder de Deus, o Senhor nesta noite anda pelo jardim e grita pelo seu nome. Aonde está pastor Luiz? Aonde está Edneia? Aonde está Samanta? Aonde está Felipe? Aonde está Hugo? Aonde está Rosa? Aonde está Vilmar? Aonde está Enilton? E Deus está gritando. E sabe por que Ele está gritando? Porque antes mesmo de você pecar, Ele já havia te achado. Deus te achou antes mesmo de você ter pecado. A Bíblia diz que o pecado quer manter Adão escondido. Sabe através de quê? Do medo. Medo da consequência do pecado. A Bíblia diz então que o Senhor grita e na terceira vez Adão se manifesta. Ou seja, o pecado não tem poder de esconder você a ponto de Deus não encontrar você. Não tem. A Bíblia diz então que Adão manifesta. Começa a conversa. Começa a confessar. Começa a dizer o que aconteceu. E eu quero acreditar que naquele momento Adão ficou com medo da consequência do pecado. Porém o que ele não esperava, que Deus o procurava, não era para destruí-lo, era para restaurá-lo. Não entendeu? Você não entendeu? Não entendeu. Você se escondeu por causa do pecado que você cometeu. E por causa desse pecado, embora você esteja ouvindo a voz de Deus, você não quer se apresentar a Deus. Sabe por que você não quer? Porque você está com medo daquilo que Deus possa falar com você. Mas nessa noite a palavra diz que Deus fez novas vestes para Adão. O Senhor nesta noite grita pelo jardim. Não é só para mostrar a você a consequência, mas é para restaurar você, para reconstruir você, para fazer novas vestes para você. Quero dar aqui mais alguns exemplos. A Bíblia diz que um dia Deus usou um profeta. O nome dele é Isaías. Isaías vai à casa de uma família e vai dizer a essa família que nessa família, da sua raiz, vai sair o rebento. E desse rebento o renovo. Os anos se passam.
E Deus agora vai levantar um outro profeta, é Samuel. Samuel agora vai ter que ir à casa desse homem. O nome desse homem é Jessé. A Bíblia diz que quando Samuel chega, está diante de Samuel Jessé e alguns irmãos de Davi. E a Bíblia diz que ele olha, e olhando ele acha, é esse. Mas o Senhor diz, não, Samuel, você olha a aparência, e eu sondo o coração. Ô Samuel, fala para Jessé tirar do lugar da onde ele escondeu aquele que eu achei antes dele ficar escondido. Pegou não? Pegou não, ô Daniel, vou fazer você andar. Que eu vou fazer esse povo que está cochilando acordar. Pode acordar, estou passando no corredor. Acorda. Em nome de Jesus, acorda, acorda. Dorme não. Isso aqui é vida. Quando Samuel vai perguntar a Jessé se tem ele algum mais, se ele tem mais algum filho, sabe o que Samuel está querendo dizer? Ô Jessé, o Deus de Israel mandou eu vir aqui para você tirar do esconderijo aquele que não é para ficar escondido. A Bíblia diz que a ordem é chama Davi. Por quê? Porque Deus já havia encontrado ele há muito tempo. E a Bíblia diz que os irmãos vão querer se alimentar. Jessé também vai querer se alimentar. Mas Samuel vai dizer, ninguém se alimenta antes que aquele que estava escondido apareça. Ai, lindo! Fala para esse irmão assim, se prepare. Porque não tem como ficar escondido por muito tempo aquele que Deus já achou. Tem? Tem não. As pessoas podem querer esconder você, mas se você é achado de Deus, não conseguirão esconder você por muito, porque Deus vai enviar alguém. A Bíblia diz que Samuel vai, e sabe o que vai acontecer? Davi vai vir. E vem Davi. E aquilo que o Senhor havia preparado para ele vai acontecer. Agora preste atenção, os anos se passam. E mais uma vez agora eles vão querer esconder Davi. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que ele vai levar alimento para os irmãos. Chegando lá ele vai ouvir que um gigante está afrontando o Deus de Israel. E Davi vai dizer, olha, eu vou lutar contra esse incircunciso que está indo contra o meu Deus. Sabe o que os irmãos estavam querendo fazer? Mais uma vez, esconder aquele que não pode ficar escondido. Eu estou mostrando a vocês que os anos se passaram, mas os irmãos, mais uma vez, queriam esconder aquele que Deus já havia achado. Não, Davi, cala sua boca, você é um menino, você não sabe lutar, você não é guerreiro. Davi, fica quietinho aí, só traz pão, leite, queijo para nós. Só que a Bíblia diz que Davi disse, eu vou. Sabe por que ele disse isso? Porque quando o Senhor ordena que chegou a hora de ser visto, não tem ninguém que segure a sua visibilidade. Agora vai doer um pouquinho, mas eu quero que você pega. A Bíblia diz então que ele enfrenta o gigante. Gigante Golias, preste atenção. Essa batalha, essa luta, embora pareça algo de ruim, não é. Porque é através da luta, do desafio, é através da guerra e da batalha que Deus vai usar como instrumento para você ser visualizado. Quem era Davi? E depois que ele vence o gigante? Não tem como você ser visto do modo como você quer, se você não vencer o desafio, se você não vencer a luta, se você não vencer a batalha, a guerra, seja como empresário, seja como trabalhador, seja no ministério, a luta vem só para te dar visibilidade. A luta não é para gerar derrota. A luta é para as pessoas verem em você
que embora as pessoas tenham escondido você, Deus nunca escondeu você, e muito menos deixou de lembrar você, e fazer você saber que você faz parte do propósito dele. Vocês conseguem entender isso? Era Davi, irmãos, até que ele vence o gigante. Só que Davi no pasto nunca se escondeu de Deus. Quem não esconde de Deus, uma hora Deus expõe ele, para que os outros saibam quem é você, quem foi você e o que você fez quando eles tentaram esconder você. Olha que lindo, Jessé tentou esconder Davi, mas Davi não escondeu de Deus. E quando eu não escondo de Deus, sabe o que ocorre? Deus manifesta. A Bíblia diz que aquele que estava escondido, agora está sendo visto no palácio. Não pegou. Todas aquelas pessoas que tentaram esconder Davi, agora está vendo Davi do lado do rei Saul. Vão ter que respeitar Davi. A Bíblia diz que até cânticos para Davi fizeram. Tudo isso por quê? Porque ele não se escondeu diante do desafio que Deus deu a ele. Nossa, essa é forte, mais forte da forte. Na hora do desafio, essa eu não falei de manhã, foi agora, quentinha. É Deus de quina. Na hora do desafio, enquanto aqueles que esconderam Davi se esconderam para a batalha, aquele que ficou escondido manifesta. Ele enfrenta o desafio e se torna quem ele se tornou. Por quê? Porque ele nunca se escondeu de Deus. O urso veio, matou ele. Ele matou o urso. O leão veio, ele também matou. E na hora que veio o gigante, ele também matou. Por quê? Porque ele nunca se escondeu de Deus. Nunca. Então eu quero que você se prepare para você ser visto pelos outros. Porque por muito tempo te esconderam. E até mesmo você se escondeu por medo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, embora o medo queira te neutralizar, a ponto de fazer você esconder, o Senhor já te achou antes. Pastor, não entendi, então vou contar. A Bíblia diz que o povo do Senhor estava sendo saqueado. Plantava, colhia, mas não desfrutava. Vinha um povo do Oriente, os amalequitas, os medianitas, e a palavra do Senhor me diz que o povo de Deus começou a ir morar nas cavernas, se esconder. O medo leva as pessoas a se esconderem daquilo que Deus os chamou para fazer. A Bíblia diz que Gideão está escondido, ele está malhando trigo no lagar, até que aquele que o havia achado, antes mesmo dele ser criado, manifestou. Deixa eu dizer algo para você. Embora você tenha bastante medo, esse medo não tem o poder de fazer você ficar por muito tempo escondido de Deus. Gideão estava malhando trigo no lagar, até que Deus achou, procurar, encontrar. Sabe o que Deus está dizendo? Embora você esteja com medo, eu, o Senhor, te achei, te acho. E a Bíblia diz que naquele momento que ele estava escondido, o Senhor disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ei, meu lindo, embora você esteja se escondendo por causa do medo, eu tenho uma palavra de Deus para você. Foi a mesma que o Senhor disse a Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Vá nessa tua força. É nessa tua força. O medo tentou esconder de você o potencial que você tem, mas eu que te achei antes, estou mostrando a você que você é maior do que esse medo. Preste atenção, meu lindo. O Senhor disse para Gideão, é nessa tua força. Na tua força.
que você vai vencer o medo. E a Bíblia diz que assim como Davi venceu, Gideão também venceu. Pela manhã ensinando aqui, eu disse também a algumas pessoas que houve um homem que desafiou reis, orou, fogo do céu desceu, Rio Jordão abriu, pessoas temiam, até que um dia, uma mulher o ameace. Ameaçando ele, esse homem vai esconder, e vai pedir ao Senhor o esconderijo eterno, a morte. Ouça, e a palavra do Senhor me diz, que aquele que havia achado, porque ele vai dizer, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já havia escolhido você. E as nações eu dei a você como profeta. Ei, meu lindo, presta atenção. Presta atenção. A Bíblia diz que esse homem pede a morte. Parece que eu fiz confusão aqui entre Elias e Jeremias. Ou não, está certo. Está certo, não está? É Elias mesmo, né? Pediu a morte. Mas é Jeremias, que é antes do ventre, né? Então eu fiz confusão. Me perdoa, mas tudo está na palavra. Preste atenção aqui. Elias pede a morte. Sabe o que o Senhor faz? Envia um anjo para tirar do esconderijo aquele que não queria sair. Talvez você entrou aqui não querendo sair desse esconderijo, mas Deus me enviou nessa noite para trazer pão e água para você. Pão e água. Sabe por quê? Embora você queira se esconder, ainda há uma jornada que o Senhor preparou para você. Embora você queira ficar escondido, embora você queira pedir a morte, o Senhor está dizendo, não é hora. Embora você queira se manter escondido eternamente, o Senhor está dizendo, não. Eu não te chamei para ficar escondido. Eu te chamei para você expor o meu nome, a minha autoridade, o meu poder e a minha presença. A Bíblia diz também de um outro homem, e eu já vou encerrar. Esse homem recebe uma ordem de Deus, está na Bíblia. Porém esse homem não quer fazer aquilo que o Senhor ordena. Ele quer fazer aquilo que ele acha. E quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos, sabe o que ocorre conosco? É que nós compramos passagem para lugar que não deveríamos ir. Esconderijo. Toda pessoa que não faz aquilo que o Senhor manda, mas faz aquilo que ela quer, ela está se escondendo de Deus. Talvez é você que entrou aqui. Quantas coisas Deus falou para você fazer e você não fez? Quantas vezes o Senhor te ordenou você ir para tal lugar e você não foi? Você foi para o lugar que você queria e você fez apenas aquilo que você achava que deveria fazer. Foi Jonas. O Senhor disse, vai para Nínive. Ele, não, vou para Tarsis. A Bíblia diz então que ele vai entrar no barco, no navio. E a palavra do Senhor me diz que ele vai estar, sabe aonde? No porão. Não bastou apenas o navio por si. A desobediência e a vontade dele levou ele para o porão. Só que não pode esconder. Não pode esconder. Se não pode esconder quem Deus achou, o que ocorreu com Jonas? Eles descobriram que o problema estava em quem estava se escondendo em Jonas. O que eles fizeram? Jogaram Jonas para o fundo. Olha só, compra a passagem para o lugar errado, vontade própria. Foi parar num barco. No barco, pela sua vontade própria, ele se escondeu no porão. Deus foi lá e tirou ele do porão. Agora aqueles homens lançam ele para fora do barco. Se ele não sabia nadar, ou se ele sabia, dependendo da tempestade, não ia sobreviver. Mas há um Deus que acha quem Ele quer e no lugar que Ele quer. A Bíblia diz que Jonas é lançado, e quando ele é lançado no mar, a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe.
Eu estou mostrando a você, amado, que embora você queira se esconder através das suas decisões, um dia, aquilo que Deus ordenou você fazer, você vai ter que fazer. Porque a palavra do Senhor me diz que o grande peixe cuspiu Jonas em Nínive. Vou falar algo que vai doer um pouquinho. Eu já não vejo a hora de Deus pegar você e cuspir você no lugar aonde Ele ordenou você estar. Eu vou ter que falar. Estou te expondo não, Deus está mandando, eu vou falar. Se achar que está expondo também, então nem não. Grande peixe, que é o barco, comprou a passagem errada. As influências, irmãos, as amizades, pode levar você a tomar decisões que não condizem com a palavra. As amizades, as influências, pode levar você a comprar passagem para ir para um lugar que Deus não ordenou. E você sabia que não deveria ir para lá, mas você foi, porque era a sua vontade. É Jonas. Também aqui algumas pessoas, e aqui não estou falando sobre casamento, viu, Maciele? Sobre ministério. Estava no barco. Por que entrou no barco? Porque deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. Mas não era o barco que levava para Nínive. Não era o barco do ministério. Era o barco da sua vontade, da sua prioridade. Estou citando ela, mas vale para outros aqui. Viu? E achou que ia ficar escondida por muito tempo. Escondeu até no porão. Deixou de vir a alguns cultos, deixa de participar de algumas coisas, deixa de fazer aquilo que fazia, só se escondendo, até que alguém descobriu. E descobrindo, jogou para fora. Só que jogou para o lugar mais profundo ainda, que é o mar. Mas o que o Senhor está dizendo nessa noite? Embora tenha se escondido pelas decisões que tomou e pela influência das demais pessoas, antes mesmo dessas pessoas te esconderem, Deus, isso é para alegrar sua mãe, Giovana. Deus achou. E eu não vejo a hora do grande peixe pegar você e esconder você no lugar de Deus. Tarsis não é o lugar de Deus. O lugar de Deus é o ventre do grande peixe. Porque é no ventre do grande peixe que somos tratados. É lá que reconhecemos que erramos. E é lá que Deus age de misericórdia e faz o peixe, o grande, colocar você no lugar que você deveria ter decidido ir há muito tempo. Deixou de pregar, deixou de estar mais presente, se escondendo. E Deus hoje está dizendo: na hora certa, eu pego e cuspo no lugar de propósito, do meu propósito. E Jonas, está preparado? Porque Deus vai te pegar, só para fazer você voltar para o lugar que Ele não quer te ver escondido, mas exposto, não para vergonha, para anunciar as boas novas. Ei, recalamassuri minha cai. O Senhor está te chamando para anunciar as boas novas, Marcelo. Ei, Jonas, o Senhor está te chamando para você ficar escondida no ventre do grande peixe, aonde Ele trata. Não é ficar escondido pelas decisões que você tomou,
por causa dos outros ou da situação que os outros viveram. Não! É por isso que o grande peixe vem, para mostrar a você que, embora você queira se esconder, e as suas decisões levou você a se esconder, existe um Deus, que Ele diz: para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir eu da tua presença? Se eu subir lá aos mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita. Não tem como, Marciele, não tem como, Igreja Batista, Tempo de Deus, se esconder daquele que te achou. Não tem como, Queca, não tem como. Ô Edgar, não tem como, Edgar. Não tem como. É, Cris, não tem como, Cris. Não tem como, Samanta, não tem como, Daniel. Não tem como, Lucas. Não tem como, Alejandro. Não tem como, Laís, não tem como. Não tem como, Ju, não tem como, Ana Júlia. Não tem como, amados, escondermos daquele que nos achou. Ai, Deus nos achou, amados. Deus nos achou. Deus nos achou. E eu louvo a Deus por isso. Nilton, embora a morte queira esconder seu pai, Deus o achou, meu lindo. Embora Deus queira esconder, Deus não, né? Um inimigo queira nos esconder através da morte, a Bíblia diz que o Senhor vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Ei, embora a morte pareça que vai esconder essa pessoa que um dia confessou Jesus como único Senhor por muito tempo, eu estou aqui para dizer para você: não vai, porque aquele que te achou venceu a morte. Venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro dando mais um outro exemplo. A Bíblia diz que o povo do Senhor, de Deus, entrou no Egito com 70 pessoas. Pela desobediência e também pelo medo que Faraó teve daquele povo que se multiplicou. Deus é Deus que multiplica, amém, irmão? Amém, amados? Pode oprimir, pode escravizar, que o crescimento não para. Não pegou não. Pode oprimir, pode escravizar, que não tem como parar o crescimento de Deus. 3 milhões de pessoas, entrou 70, agora é aproximadamente 3 milhões. E a Bíblia diz que aquilo faz Faraó enxergar de modo que ele não enxergava, como uma ameaça. E sabe o que Faraó está querendo fazer? Esconder o povo através da escravidão. Mas a Bíblia diz que o povo vai orar e Deus vai ouvir. E não apenas ouvir, agora Deus quer agir. E sabe quem Deus vai usar? Aquele que nem ainda era nascido quando o povo foi levado para o Egito. Deus escolheu uma família. E quando Deus escolhe, amados, a Bíblia diz que Joquebede e Arão, Miriam, Moisés, nem eram nascidos quando o povo já se encontrava escravizado. Só que o Senhor já havia achado aquela família. E a Bíblia diz que eles vão se relacionar. Joquebede engravida e nasce Moisés. E Moisés vai nascer diante de um decreto, presta atenção. O decreto é que todo recém-nascido seja até a morte. Estava querendo esconder aquele que foi achado por Deus.
para o propósito de Deus. Olha que lindo. Oh, é lindo demais, gente. A morte queria esconder eternamente aquele que Deus já havia achado. A palavra do Senhor me diz que por 3 meses, Natália, Joquebede e Arão está escondendo Moisés. 3 meses. Até que não pode esconder quem Deus achou. Por muito tempo. Não importa se há decreto ou não. Quem Deus achou tem que ser visto. A Bíblia diz que o decreto vem. Quando o decreto vem, sabe o que vai acontecer? Que aquele que se escondeu agora vai ter que ser exposto. Vai ser colocado no Nilo. Sabe por quê? Porque o lugar de esconderijo de Moisés não é na casa de Arão e Joquebede, é no palácio. Não pega, esse povo não pega não. Você está achando que a casa da mamãe e do papai é bom, é melhor estar do lado do rei, irmão. A casa do papai e da mamãe tem seguro, mas no palácio tem soldados, tem servos e servas, tem a melhor comida, e tem gente ainda que insiste em esconder no papai e na mamãe. Aí o Senhor vai dizer: ô Moisés, tem um povo, que é o meu povo, que está aparentemente escondido, porque foi escravizado. Eu escolhi você, Moisés. Você é o meu escolhido. A Bíblia diz que ele é colocado no Nilo, ele vai parar no palácio, tudo beleza. Aquele que não era visto, agora é visto. Aquele que não era conhecido, agora é conhecido. Aquele que não tinha conhecimento nenhum da cultura egípcia, agora tem. Só que a Bíblia me diz que agora o pecado vai esconder, ou quer esconder Moisés, por mais algum tempo. A Bíblia diz que ele mata um egípcio, e ao matar ele vai fugir. Olha que lindo. Aquilo que queria esconder Moisés, só está levando Moisés até o conhecimento de Deus. Entendeu não? O pecado é assim. O pecado, ele tem a intenção de fazer nós nos escondermos do Senhor. Só que o pecado, ele esquece que existe um que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz que ele está no deserto, pastoreando o rebanho do sogro Jetro. E a Bíblia diz que aquele que o achou agora vai manifestar. Talvez o pecado levou você para lugares que você achou que ia ficar escondido, mas o pecado que você cometeu só levou você para o propósito que Deus já havia preparado para você. Não estou incentivando ninguém aqui a pecar, não é isso. Eu estou mostrando para você que, embora o pecado queira te esconder, ele não tem poder de esconder você diante daquele que te achou. Moisés aparentemente está escondido, porque está com medo. Aí ele está pastoreando, e aquele que o achou vai dizer: Moisés, Moisés, tira a sandália do vosso pé, porque a terra em qual tu estás é terra. Às vezes nós queremos ser vistos, nos mantendo escondidos. Não tem como. Não tem como ficar escondido por muito tempo, uma vez que Deus te chamou para você anunciar as boas novas. Não tem como a sua empresa manter escondida, se ela tem o propósito do querer e da vontade de Deus. Não tem como. Não tem como. Não tem como o seu relacionamento ser escondido, se o seu relacionamento está dentro do propósito de Deus, para incentivar outras pessoas. Não tem como. E às vezes você está querendo se esconder, e Deus está dizendo para você: não tem como você se esconder daquele que te achou. Iremos para casa, e pode ser que essa semana o pecado queira esconder você.
Pode ser que essa semana o medo, por causa das ameaças, também pode querer esconder você. Só que eu estou dizendo pela palavra,